Deus continue sendo louvado. Agradeço a Deus, né, como de costume. Quando dando agradecimento, se não quiserem adiantando, abrindo em Jeremias, capítulo 33, apenas o versículo 3, em reverência ao primeiro elo hoje da campanha, né? Clamas a mim, responder-te-ei. Jeremias 33, 3. Quantos irmãos abrem, né, procuram? Quero, como de costume, agradecer a Deus por mais essa misericórdia, ao nosso amado e querido irmão Vinícius, por mais este voto de confiança. Amém? E me sinto honrado, né, de estar sendo o ministro e o mensageiro do primeiro elo dessa campanha. Agradeço de coração a Deus e ao nosso irmão Vinícius. Amém? Não contradiz, amém? Jeremias capítulo 33, versículo 3, que é qual diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos estar repetindo no 3, por gentileza, esse mesmo versículo 3 de Jeremias 33. 1, 2, 3. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus continue sendo louvado. Podem tomar nosso assento, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Costumo entrar em introdução, né, mas vamos direto na mensagem de uma vez, por causa das horas, né? Tentar, apesar que está cedo ainda, né? Bem agradeço pela reverência, mas vamos, né? Não podemos abusar da hora. Vamos tentar adiantar o mais rápido possível. Estou vendo alguns irmãos diferentes, né? Meu nome é Wesley Hugo, sou da Igreja Assembleia de Deus Missionária, que é com o pastor presidente é o pastor Joaci, o dirigente o pastor Reginaldo, o vice, né? E o terceiro, o pastor Anaías, também. E vem aqui com a minha mãe, em consideração, minha avó, a irmã Ana, que teve a oportunidade nessa noite, e o meu amigo Silas, também. Deus continue sendo louvado. Vamos direto para a mensagem, que agora vamos relatar, né, irmãos, esta passagem do profeta Jeremias, que é qual é conhecido como profeta chorão, que é a qual ele intercedia, clamava, orava pelo povo israelita, em que a qual por diversas vezes, igual Moisés, né, pecava, o povo de Israel pecava e o Senhor dava mais uma oportunidade. Ao povo de Israel pecava e Deus dava mais uma oportunidade, mesmo que vinha consequências, mas Deus sempre ia dando mais oportunidades. Mas aqui no profeta Jeremias teve um período pequeno em que o Senhor disse para o profeta Jeremias: Jeremias, não atente mais, não interceda mais por este povo Israel, porque já não estou ouvindo mais a tua oração, não por causa de você, mas por causa do povo. Porque para mim perdoar eles não depende somente da tua oração, profeta Jeremias, mas depende do povo também, do povo Israel. Esse profeta Jeremias é aquele mesmo que, agora sabemos nos seus primeiros capítulos, que a qual, sendo menor de idade, o Senhor chamou ele, e ele disse: Senhor, esse não sei falar porque sou uma criança. E aí o Senhor foi dizendo: não diga que é uma criança, porque onde eu mandar você ir, você vai. E o que eu mandar você falar, isto você falará. Prossegue dizer que a qual este profeta Jeremias é o mesmo que a qual disse em Jeremias, no capítulo 18, acerca da casa do oleiro. Dentre essas citações, muitas outras que a qual vêm a ser citadas, que é o profeta Jeremias, que foi jogado no calabouço por pregar a palavra, por pregar a verdade. Mas vamos frisar em algumas partes antes de entrarmos nessa campanha, desde já, entrando na sequência da campanha de Jeremias 33, versículo 3, clamas a mim, responder-te-ei. Primeiro erro da campanha hoje. Mas podemos analisar alguns capítulos anteriores, em que prossegue se dizer que profeta Jeremias, o Senhor, ele não tem disponibilidade para ir até
à Babilônia. Por quê? Porque no período, o rei Nabucodonosor, na verdade o rei Zedequias, rei de Judá, ele pega o povo de Israel e leva cativo para a Babilônia. E a palavra vai dizer que o profeta Jeremias, não tendo disponibilidade para ir lá pessoalmente, o Senhor dá ordem para o profeta Jeremias escrever uma carta ao povo de Israel que estão sendo cativo em Babilônia, e também para o rei Nabucodonosor, de igual forma para o rei Zedequias, sendo rei de Judá, que a qual vem a se dizer nas Escrituras, de acordo com a direção do Pai Celestial, escrevendo o profeta Jeremias, dizendo que a qual o povo de Israel era para ficar tranquilo, que a qual mesmo estando, olha só irmãos, estando passados 70 anos sem ouvir a voz de Deus, mas era para o povo de Israel. O Senhor, através do profeta Jeremias, naquela carta, estava dando exortação aos reis, rei Nabucodonosor e rei Zedequias, e uma tranquilidade, uma palavra de ânimo, de fortalecimento para o povo de Israel. Povo de Israel, na escritura do profeta Jeremias, de acordo com a direção de Deus, fiquem tranquilos, porque dentro de 70 anos vocês ficarão cativos em Babilônia. Não se apavore, porque mesmo tendo 70 anos cativos, casem, tenham filhos, não diminua, mas cresçam. Eu estarei com vocês, mas fiquem ligados, porque dentre esses 70 anos eu, o Senhor, não falarei com vocês. E virá falsos profetas que irão profetizar no meu nome, mas não sou eu falando. Que irão falar coisas que eu falei, mas não foi eu que falei. Irão falar que eu estou mostrando algo, mas não sou eu mostrando nada. São falsos profetas. E nesta parte tiramos 3 aprendizados. Primeiro aprendizado, em que a qual o Senhor dá uma tranquilidade para o povo de Israel. Olha quanto tempo que eles iriam ficar sem ouvir a voz de Deus. 70 anos. Que a qual vem nos fazer entender o Espírito Santo neste primeiro aprendizado, que não importa quanto tempo tem que não ouvimos a voz de Deus, mas o Senhor está com cada um de nós. Que a qual o Senhor disse, repetindo, que dentre 70 anos, acabou de ser dito, o Senhor não iria falar nada, o Senhor iria ficar em silêncio com o povo de Israel dentre 70 anos. Primeiro aprendizado. E que a qual iriam vir falsos profetas repetindo para profetizar coisas que Deus não está na direção, que Deus não profetizou. Primeiro aprendizado. Vivemos no meio de uma nova geração, em que as pessoas têm há tanto tempo que não ouvem a voz de Deus e vai na igreja, escolhe a dedo a igreja que vai. Eu vou na igreja tal porque lá tem revelação. Ah, Deus não está falando mais comigo. Eu preciso ir numa igreja para Deus falar comigo. Não, não é errado ir ouvir a voz de Deus. Mas vivemos no meio de uma nova geração em que as pessoas estão tão focadas em revelação que às vezes Deus fala com ele, às vezes Deus fala com ela, mas fica desapercebido. Por quê? Porque só está focado na revelação. Se o irmão Wesley revelar, é homem de Deus. Se não tem revelação, não é homem de Deus. Estão procurando apenas revelação. Eu vou
Aí ficou desapercebido, não falou com ele. Ah, não teve revelação, Deus não falou comigo hoje. Às vezes ele falou através do louvor e você ficou desapercebido e não ouviu a voz de Deus. Através de uma simples saudação, de quem seja quem for que estiver dando saudação, Deus já está falando. Através do louvor, o hino da harpa. Através do hino da harpa Deus fala também, irmão. Através dos louvores da harpa, através de outro tipo de louvores, dependendo dos louvores, que hoje em dia é muita heresia. Através da simples saudação Deus fala. E Deus já falou no decorrer do culto, na pregação, e a pessoa, porque não teve uma revelação, ah, Deus não falou comigo hoje. Deus falou, eu que não dei ouvido, você que não deu ouvido. Primeiro, o aprendizado, a maior revelação é a palavra de Deus, e Deus tem diversas maneiras para falar conosco. Segundo, o aprendizado com o profeta Jeremias, em que olha só, irmão, que interessante. Não porque o Wesley está pregando misericórdia, mas sim porque a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é tremenda, é coisa muito linda. O Senhor diz ao povo de Israel, na carta de Jeremias, do profeta Jeremias, ó, 70 anos eu ficarei em silêncio. Virão falsos profetas que virão falar, profetizar, revelar em meu nome, mas não serei eu, porque eu estarei em 70 anos, durante 70 anos em silêncio. Mas vai, eu vou cuidar. Vai, fique tranquilo. Vai cativo o povo de Israel, transportado de Israel para a Babilônia, de Jerusalém para a Babilônia. Mas não se preocupe, mesmo que não vou ouvir a minha voz, mas não vou me ausentar com os meus cuidados. Podem ir cativos durante 70 anos, mas não se preocupe, vai, pode casar, pode ter filhos, pode trabalhar, pode ficar tranquilo. Segundo o aprendizado, não é porque você não ouve há muito tempo a voz de Deus que Deus te abandonou, não, irmão. Não significa a ausentação, a voz do Senhor ausente de nós, não significa que Ele nos abandonou. Às vezes, o silêncio de Deus é a Ele dizendo: eu quero você tendo estratégia. Às vezes o silêncio de Deus, o propósito é para que você venhamos pegar vantagem, venhamos enxergar vantagem em cima da desvantagem. Como assim, Wesley? O Senhor nos fala, o Espírito Santo nos faz entender bem claro nesta noite. Vai, povo de Israel, a minha voz vai se ausentar. Durante 70 anos eu ficarei em silêncio. Durante 70 anos vocês não escutarão a minha voz, mas pode ficar tranquilo que mesmo com o meu silêncio eu vou guardar. Pode frutificar, pode crescer. Às Deus está dizendo: eu quero você criando estratégia. Eu quero ver você criar uma vantagem em meio à desvantagem. Ei, às vezes está faltando uma peça de roupa que você queria comprar, mas o teu guarda-roupa ainda tem roupa. A desvantagem, eu não tenho o vestido que eu vi na loja. A desvantagem, eu não tenho aquela calça bonita que eu queria comprar. Mas a vantagem é: o Senhor não está deixando faltar roupa no teu guarda-roupa. A desvantagem, há muito tempo eu não compro um frango assado na minha casa. A desvantagem, há muito tempo eu não como carne. A desvantagem, nem um ovo tem para fritar na minha frigideira. Mas a vantagem é: não está faltando arroz, não está faltando feijão. Mesmo com pouco, Deus está cuidando. Deus é fiel até nas mínimas coisas. Até no pouquinho Deus continua com a tua fidelidade. Não significa que Deus nos abandonou, mas é Ele nos dando estratégia, é Ele nos ensinando a ser grato com as mínimas coisas. Deus
falar. Durante 70 anos vou ficar em silêncio. Aí vai vir falsos profetas, profetizarão em meu nome, mas não sou eu falando. Aí lá na frente vai dizer que é com o passar dos 70 anos, Deus vai cuidar do povo de Israel, vai continuar cuidando na verdade, e vai cobrar os falsos profetas. Você acha que vai ficar desapercebido as ações desses falsos profetas? Vivemos no meio de uma nova geração em que a qual o falso profeta perdeu a sensibilidade e a presença do Espírito Santo de Deus. Em outrora Deus até usava, mas Deus se ausentou por causa de uma falha, pecado ou alguma coisa qualquer, e o falso profeta, ao invés de tomar uma posição, se consertar e reatar ali aquele dom de profecia, não, continua no pecado. Deus abandonou, saiu dele, mas continua no pecado, não se arrepende e inventa profecia. Há muito tempo Deus não me dá uma visão, vou inventar uma aqui. Há muito tempo Deus não me revela nada, vou inventar uma revelação aqui. Mas é o Senhor dizendo: ei, não passará desapercebido não, falso profeta, que a qual estão profetizando algo que não foi eu que profetizei, que a qual está dizendo: Deus está me mostrando isto, sendo que eu não estou mostrando nada. Deus está me falando isto, sendo que eu não estou falando nada. Deus está me revelando isso, sendo que eu não estou revelando nada. Deus vai cobrar os falsos profetas que a qual estão usando o nome dele em vão, dizendo que Deus está mostrando algo que não mostrou, dizendo que Deus está falando algo que Deus não está falando, dizendo que Deus está revelando algo que Deus não está revelando. E se não se arrepender a tempo, naquele grande dia vai ser cobrado. Não está sendo passado desapercebido não. Deus vai cobrar os falsos profetas. Prossegue-se dizer as Sagradas Escrituras que é qual Deus antes mandou cartas à Babilônia para o povo de Israel, o rei Nabucodonosor e o rei Zedequias, rei de Judá. E agora o Senhor dá ordem para o profeta Jeremias: agora eu quero que você escreva um livro. Escreveu carta, agora escreve um livro, que é a qual está chegando o tempo que eu vou libertar o meu povo de Israel, em que a qual eu estou me atentando para eles, eu vou tirar de lá. Aí o capítulo 30, versículo 8 de Jeremias, vê-se dizer que Deus irá quebrar todo o jugo do pescoço dos israelitas, que a qual antigamente, era um colar de madeira, se não me falha a memória, que ele representava que a pessoa era um escravo. Igual para quem estuda, como por exemplo, passou com o uniforme com o nome de uma escola. Por quê? Porque aquela pessoa estuda naquela escola. O uniforme da firma, do lugar que trabalha, aí está escrito ali o nome da firma. Por quê? Porque é lá que a pessoa trabalha, é uma representação, é um exemplo, é uma identidade da onde que ele trabalha, onde ele estuda. De igual forma, as mulheres que vendiam o seu corpo antigamente, hoje em dia só Jesus pode ter misericórdia, mas as vistas de antigamente era o lenço que cobria todo o rosto da mulher. Quando se via-se uma mulher sentada numa esquina, mesmo com um vestido de decência e ordem, mas se tinha um lençol tampando o seu rosto, é uma prostituta. Vende o seu próprio corpo, faz programa, perdão pela expressão, não pela palavra que é a palavra de Deus, mas pela expressão. Ou seja, era a identidade, igual o cego de Jericó, que a qual tinha capa que representava que ele era cego de Jericó. Também, de igual forma, quem tinha um colar de madeira, passava para o outro, é escravo. É o Senhor dizendo para o povo de Israel: eis que eu vou quebrar todo o jugo do pescoço dos meus filhos. É para isso que serve a palavra de Deus, para quebrar
jugo. Qual é o jugo que te prende? É a prostituição? Ao vício nas drogas? Deus quer quebrar, mas você tem que deixar, eu tenho que deixar. Qual é o jugo que nós estamos enfrentando? Qual é o vício que há em nossas vidas? É o pecado? Qual tipo de pecado? O Senhor quer quebrar todo o jugo da tua vida, da minha vida, que agora nos impede de crescer espiritualmente, que agora nos impede de se fortalecer na presença do Senhor, que agora nos impede de se santificar, de nos aprimorar na presença de Deus, e Ele quer quebrar todo o jugo do pecado. É para isso que serve as Sagradas Escrituras. Isaías 55, 10 e 11. Assim como a chuva desce dos céus, e a neve também desce dos céus e faz aquilo que apraz, assim é a palavra de Deus. Ela é pregada, ela é semeada, ela é evangelizada. Isaías 55, 10 e 11. Ela é pregada e ela vai fazer o que me apraz, e ela não voltará vazia. E o que lhe apraz da palavra do Senhor? João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela quer quebrar o jugo. O propósito da palavra é libertar, transformar, sarar, curar, restaurar, restituir, resgatar o jovem que está nas drogas e trazer para ser o grande pregador da palavra. E no meio do prostíbulo alcançar aquelas almas que estão aprisionadas nas garras de Satanás e trazer para ser uma levita na presença do Senhor. Alcançar aqueles alcoólatras que se encontram nos bares bebendo cachaça ou cerveja, restaurar, libertar, e de um cachaceiro alcoólatra trazer para ser um grande servo de Deus. Este é o propósito da palavra, irmão, trazer grande testemunho de vida. Prossegue-se dizer as Sagradas Escrituras, que é qual das promessas de Deus no livro que é qual o profeta Jeremias está escrevendo. Ele vai no detalhe: eis que vou abençoar seus filhos, suas mulheres, seus esposos, vou abençoar com isto, com aquilo, com isto, com aquilo. E prossegue-se dizer as Sagradas Escrituras, que a qual Jeremias, profeta Jeremias, ele é preso. Versículo bonito, né, irmão, da campanha, né? Clamas a mim e responder-te-ei. Coisas grandes e firmes que não sabes, clamas a mim e responder-te-ei. Mas olha onde o profeta Jeremias escreveu isso. Agora, o profeta Jeremias manda cartas. Após, mandou livros. Quando ele é preso, no capítulo 32, o Senhor não manda o profeta Jeremias escrever carta de novo, não. Nem tampouco escrever mais livros. Mas o próprio Deus vai e fala com o próprio profeta Jeremias. Aleluia! Há quanto tempo que Deus não fala com você, né? Às vezes Deus nos usa, irmão, para falar com o irmão A, com a irmã B. Então, o profeta Jeremias já falava, pregava e também escrevia para o povo. Agora Deus vem e não fala para direcionar a palavra a ninguém, a outras pessoas, não. Ele fala com o próprio profeta Jeremias. É o Senhor dizendo: ei, eu falo com você para você passar para frente. Mas o que você passa para frente serve para você também. Rapaz, Deus me deu um exemplo, amém, irmãos? Deus me deu uma palavra poderosa, irmão Vinícius. Vou pregar lá hoje na igreja do irmão Vinícius. Me convidou para pregar na campanha. Vou pregar, vou meter o bambu, vou pregar a verdade, vou falar para se consertar mesmo. Mas às vezes o irmão fica tão empolgado, né, que às vezes se esquece que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes.
Vou pregar sobre a irmã Sofia, que eu sei que ela está na prostituição, vou jogar em direta. Mas a mesma palavra que eu prego para a irmã, ela está cortando para cá primeiro. A palavra é assim, já sabemos, né? A palavra é aqui primeiro, para depois se espalhar aí. Vou pregar, vou meter o pau mesmo, vou meter, nem tô nem aí. Vou nem pedir desculpa não, mas esquece que da mesma forma que eu prego para a igreja, antes estou pregando para mim. Aleluia, Jesus. Aí fica empolgado, né? Tem que se consertar, mas antes de eu falar que você tem que se consertar, automaticamente eu estou dizendo, eu tenho que me consertar. Para depois dizer, você tem que se consertar. A igreja tem que tomar posição, mas antes de eu dizer que a igreja tem que tomar posição, o Senhor dizer através de mim, primeiramente estou dizendo, eu tenho que tomar uma posição, porque a palavra corta aqui primeiro, a palavra bate aqui primeiro, a palavra corrige aqui no altar, para quem está pregando, para depois se espalhar para a igreja. Primeiro eu tenho que tomar posição. Primeiro eu tenho que me consertar. Primeiro aqui, eu tenho que obedecer às sagradas escrituras para depois espalhar a palavra aí. E o Senhor direciona o profeta Jeremias, dando uma visão que viria o filho do seu tio, no caso, não fala assim, mas pela leitura, o filho do seu tio, creio que com certeza é o seu primo do profeta Jeremias, que é qual vem oferecer a herdade, que é qual faz parte do profeta Jeremias também. E ali, ele já tem essa visão. Quando chega o seu primo, que a Bíblia fala, filho do seu tio, aí ele já veio oferecendo ao profeta Jeremias, Jeremias, eu vim te ver, dê minha idade, Jeremias, ele já tinha me mostrado antes, vou aceitar, porque Deus mandou aceitar. O Senhor falando com o profeta Jeremias, irmãos, tanto nesta parte do seu primo, quanto nessa campanha em reverência de profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Versículo bonito, né, irmão Vinícius? Clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Mas o Senhor fala isto com o profeta Jeremias na situação que havia-se o povo de Judá e o povo de Babilônia e o povo de Israel. E aonde o profeta Jeremias está? Encarcerado no pátio do rei. Clamas a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Versículo lindo, maravilhoso, fortalecimento de fé, dizendo, clamas a mim, eu vou te responder. Mas profeta Jeremias recebe esta palavra estando preso. Não importa, irmão, a situação que nós estamos, Deus ainda fala conosco. Não importa onde nós estamos, Deus fala aonde Ele quer, com quem Ele quer e da forma que Ele quer. E quando Ele quer falar, quando Ele quer fazer, quando Ele quer agir, quando Ele quer operar. Profeta Isaías, no capítulo 51, se não falha a memória, no capítulo 43, o Senhor disse, eu disse antes que houvesse dia.
Estou vendo a situação do povo de Israel. Estou vendo a situação do povo de Judá. Mas diga para eles: clamas a mim e responder-te-ei. Se eles me clamar, eu vou responder. Eis que eu já derramei consequências sobre eles. Esse versículo, irmão, está direcionado não é para quem está na provação, não. Não é para quem está passando por dificuldade, não. Serve também, amém? Não vamos pregar heresia, né? Serve para quem está em dificuldade, quem está enfrentando problemas. Esse versículo: clamas a mim e responder-te-ei. Serve para eles também, mas principalmente, biblicamente dizendo, serve para aqueles que estão passando pelo tratar de Deus. Porque o Senhor disse: ó, eis que eu destruí as casas, eis que eu derramei consequência sobre o povo de Judá. Mas clama, diga para eles: clamas a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que a qual não sabe. Ei, profeta Jeremias, é como se o Senhor estivesse dizendo: ele não agradou meus olhos, derramei consequência, mas com misericórdia. Se ele se arrepender, eu vou resolver esse problema. Eu estou imprensando ele, mas se ele me clamar, eu vou responder e anunciar coisas grandes que a qual não sabe. Eis que está passando pelo meu tratar. Estou tratando com ele. Estou tratando com ela. Mas profeta Jeremias, tu pode orar que eu não vou ouvir. Tu pode interceder porque eu não vou escutar, não vou responder. Sabe por quê? Porque não vai depender da tua oração. Profeta Jeremias, igreja, semeando a fé, semeando o que mesmo? Perdão. Semeando a graça de Deus. É o Senhor dizendo: clamas a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que a qual não sabes. Campanha: clamas a mim e responder-te-ei. Está direcionado àqueles que estão passando pelo tratar de Deus. Vivemos no meio de uma nova geração em que a pessoa não toma posição, aí fica igual o profeta Jeremias. Tem que estar a mãe orando, intercedendo, e Deus guarda, amém. Tem que estar o pai orando, tem que estar o pastor orando. Se for provação de Deus, podemos dizer: irmão Vinícius, ora por mim, estou passando por uma prova grande. Se for uma dificuldade, podemos pedir oração um ao outro. Mas se for Deus tratando, aí é diferente. Se for Deus tratando, se for tratar de Deus por causa da rebeldia, por causa da desobediência, pode ter campanha, pode ter subida e descida do monte, pode orar pelas madrugadas, que não vai adiantar nada, a não ser se ele tomar uma posição, a não ser se ele ou ela consertar o altar, a não ser se ele se arrepender, a não ser se ele mesmo clamar o Senhor para o Senhor responder. Clamas a mim e responder-te-ei. É individual, da mesma forma que a salvação é individual. Para voltarmos ao Senhor, nos refugiarmos, nos socorrermos. Tiago 2, 14 em diante. A fé sem a obra, ela é morta. Tem que ter a fé, mas também as obras. Tem que ter a fé, eu creio que Deus vai me abençoar, mas tem que ter as obras, pagar o preço. Aí muitos dizem: eu tenho fé que eu vou ser salvo. Serve a Deus? Não, mas eu tenho fé. Vai na igreja? Eu não vou na igreja não, mas eu oro em casa, eu tenho fé. Do que adianta ter fé e não ter as obras? Porventura, as fé sem a obra vai poder salvar? Não, porque a fé sem a obra, ela é morta. Tem que ter fé que vai subir para o céu, mas tem que ter a obra também. Igual que é a fé, é eu acreditar. Igual que é a obra, é eu pagar o preço, é eu resistir o pecado e obedecer a palavra
aquilo que o Espírito Santo não conseguiu palestrar por misericórdia da minha vida, que o Espírito Santo venha permanecer palestrando em cada coração, em cada mente, pessoalmente, e assim agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.